Então, voltando aqui, observa que a variável z aqui já é igual a 3. Se eu jogar a variável z igual a 3 na equação de cima, vocês vão ter lá então y mais 3 igual a 5. Automaticamente, passando o 3 para lá, o y vai ser igual a 2. Você consegue descobrir a segunda variável. Aí você tendo a segunda e a terceira, consigo descobrir a primeira variável jogando na primeira equação. Tá vendo então que é uma escadinha. De baixo para cima você vai encontrando as soluções, você vai jogando e encontrando. O problema é que nem todo sistema aparece na forma escalonada, né? E aí quando acontece isso, a gente vai ter que fazer processos para chegar aqui. Daí que mora o nosso grande trabalho. Então, afinal, como é que a gente chega num sistema escalonado? Então, a gente pode... O que pode ser feito para escalonar um sistema? O que é aceitável, né? O que pode ser trabalhado dentro da matriz? Então, você pode trocar equações de lugar, trocar linhas de lugar. Você pode trocar colunas de lugar. Tá? Você pode multiplicar uma equação inteira por uma constante, desde que ela não seja zero. E você pode operar com linhas ao mesmo tempo. Por exemplo, somar duas linhas, subtrair duas linhas e colocar no lugar de uma outra linha que você quiser trocar, por exemplo. Então, nós vamos fazer movimentações então dentro do sistema para poder obter exatamente esse sistema na forma escalonada aqui. Tá? Que é a gente encontrar uma matriz que é uma matriz triangular, na verdade, onde aqui embaixo vai ser tudo igual a zero. Tá? Então, aqui vai ser um pouquinho mais trabalhoso, então eu trouxe aqui para vocês um exemplo, sugiro que vocês voltem aqui no vídeo, pause e volte para poder ver o que eu vou falar aqui agora, tá? Quantas vezes for necessário até vocês conseguirem compreender, porque o ideal disso aqui seria escrever no quadro, um passo a passo, para vocês acompanharem eu fazendo. Inclusive, essa proposta que está aqui é uma proposta que eu trouxe, mas eu gosto de trabalhar sempre com a matriz estendida. Eu não gosto muito de trabalhar dentro do próprio sistema. Mas aqui está trabalhando dentro do próprio sistema e eu vou acompanhar com vocês aqui para a gente poder fazer juntos. Ó, o sistema foi apresentado, tá vendo? Ó, 3 variáveis, 3 equações, pediu para resolver. Não é um sistema que está escalonado. Então, dificulta para a gente achar uma possível solução aqui do jeito que ele está. Então, qual que é a primeira sugestão que está sendo feita aqui? Lá? Anulamos todos os coeficientes da primeira incógnita a partir da segunda equação, aplicando as propriedades. Começou lá. Ó. Trocou de posição a primeira e a terceira equação. Ó, pegou, então, a primeira equação aqui e jogou ela aqui para baixo, tá vendo? E pegou a segunda equação e jogou aqui para cima. Por que ele fez isso? É interessante observar que quando aqui, lá em cima no sistema, quando a equação ela começa com 1, fica mais fácil fazer as operações para as equações de baixo, tá? Então, essa foi a primeira troca aí, a primeira troca que foi feita, né? Depois ele trocou a segunda equação, que é essa segunda equação aqui, pela soma do produto da primeira equação por menos 3. Então, ele vai multiplicar a primeira equação toda por menos 3. Tá? Então, está aqui, ó, mostrando aqui, ó, multiplicar por menos 3, a equação que ele já trocou, tá, anteriormente. E somar isso com a segunda equação. Vejamos que isso é interessante, porque quando eu multiplicar aqui por menos 3, aqui vai ficar menos 3x, né? E quando somado com 3x vai dar 0. Então eu vou ganhar um 0 aqui de baixo, tá vendo? Tá vendo que a variável x sumiu? Só que eu não posso fazer isso só com x, eu tenho que fazer isso com o y e com o z também. Então eu fiz, ó, menos 3 vezes menos 2, que vai dar mais 6, somado com 2, você vai encontrar aqui o valor da variável y aqui embaixo, que é 8. E faz a mesma coisa com a variável z. Então essa aqui é a nova segunda equação do sistema, né? Tá vendo a setinha acompanhando aqui, ó? Multiplica essa por menos 3, soma com essa e troca. Trocar agora a terceira equação pela soma da primeira equação multiplicada por menos 2. Tá vendo que ele está usando de novo a primeira equação com a terceira equação agora. Porque observa que aqui é 2, tá vendo? Então, se eu conseguir um menos 2 para somar com 2, vai dar 0. Então, na hora que eu multiplicar aqui por menos 2, ó, vai ficar menos 2x com mais 2x, 0. Observa que lá embaixo não tem mais a variável x, tá vendo? Então, eu consegui zerar o x aqui e aqui. Então, a escadinha começa a ser construída. Lembrando que tem que fazer isso com a variável y e com a variável z também. Agora, vamos anular os coeficientes da segunda incógnita, ou seja, da incógnita y a partir da terceira equação. Então, ele pegou a segunda equação
e multiplicou por menos 3/8. Por que isso? Quando eu multiplicar por menos 3/8, observa que esse 8 aqui vai cortar com esse 8, né? E vai ficar só um menos 3 na variável y. Somado com 3, menos 3 com mais 3 vai dar 0. Então, a variável y vai sumir. A mesma coisa vai acontecer com a variável z, tá certo? Vai ter uma operação que vai gerar para a gente, aqui no caso, uma fração, né? Então, observa que a última equação ela vai passar a ser uma equação que dependa só de z, né? E aí, a partir daqui, eu consigo achar a variável z, tá vendo? Eu multiplico cruzado aqui, então eu corto o 8 aqui. O z vai ser igual a 26 dividido por 13, z igual a 2. Sabendo que o z é igual a 2, eu jogo o z igual a 2 aqui, multiplicando por 7, e consigo descobrir o valor da variável y. É o que foi feito aqui, ó. Substituiu o valor de z na segunda equação, encontrou y igual a 1. E posteriormente fez isso com a variável x, jogando na primeira equação. O legal é que uma vez que eu encontrei esses valores, eu estou fazendo um efeito escada, né? Que é o que o escalonamento pede para fazer. Esse exercício aqui, a gente podia fazer pela regra de Cramer, né? Calcular os determinantes e fazer. O escalonamento, quando você vê um primeiro momento, ele parece um processo bem difícil, bem trabalhoso, como de fato é. Mas, à medida que a gente vai fazendo mais escalonamentos, a gente vai conseguindo ficar um pouco mais, assim, habituado a trabalhar com esse método aqui, tá bom? Então, volta aí quantas vezes for necessário para entender o que eu falei, tá? Lembrando que tem que trabalhar as multiplicações aí com todas as variáveis, inclusive com o termo dependente também, ó. Ele também está sendo alterado, tá vendo? Uma vez que você faz a operação com ele também. Bom, aqui eu trouxe uma situação que é como a gente analisar um sistema quando ele já está escalonado. Então, olha só. Aqui tem um sistema. Lembra que eu falei que eu prefiro trabalhar com esse formato já dentro da matriz? Ele fica mais limpo. Então, olha aqui, é um sistema onde aqui tem 2, menos 1 e 1, menos 5, menos 20, menos 15, 3, 3 e 4. E o que está marcado de verde é onde eu quero exatamente zerar. Então, eu quero zerar aqui, zerar aqui, zerar aqui. Como é que eu faço isso, então? Olha a proposta aqui, ó. Linha 2, menos o... Aqui, ó. No lugar da linha 2, faça a operação. O dobro da linha 2 mais o quíntuplo da linha 1. Por quê? Se eu dobrar aqui, fica menos 10. Se eu multiplicar por 5 aqui, fica mais 10. Na hora que eu somar, dá 0. Então, ele fez isso, ó. Dobrou essa linha, multiplicou essa linha por 5, e somou as duas, e trocou a linha 2 toda. Olha lá, a linha 2 passou a ter 0, aí menos 45, porque você vai ter que fazer a operação aqui e aqui também, né? Com esses dois números, para gerar o valor menos 45. A mesma coisa com esse terceiro valor e com esse quarto valor. Depois, para zerar aqui o 3, foi feita essa operação aqui, ó. O dobro da linha 3, menos o triplo da linha 1. Então, né, dobrando, né, a linha 3 aqui é 6, triplicando aqui fica 6 também, uma menos a outra vai dar 0. E aí vai chegar nessa equação aqui, fazendo isso com todas as linhas que a matriz tem, com todas as colunas que a matriz tem. Então você vai ter que, né, triplicar aqui, né, dobrar aqui, subtrair. Triplicar aqui, dobrar aqui, subtrair. Né? Triplicar aqui, dobrar aqui, subtrair, para chegar nisso daqui. Ok? E por último, é só multiplicar. É só não, porque é muita coisa, né, gente? Mas aos pouquinhos a gente vai pegar. É multiplicar a linha 3 toda por 5 e somar com a linha 2. Porque aqui 5 vezes 9 vai dar 45, na hora que somar vai dar 0. Observe que ao fazer isso, zerou aqui, né, de baixo tudo. Além de ter zerado esses 3 que eu queria que zerasse, zerou um a mais. Isso foi bom ou foi ruim? Bom, o sistema está escalonado. O problema é que a última equação, tá vendo? No lugar da variável x, ó, é 0. No lugar da variável y, é 0. No lugar da variável z, também é 0. E no lugar do termo independente é 38. Como é que eu vou ter 0z igual a 38? Como é que o número multiplicado por 0 vai dar 38? Isso aqui está mostrando para a gente que eu tenho um sistema impossível. Toda vez, então, que a última linha do sistema escalonado 3×3 der tudo 0 e o termo independente não for 0, o sistema é impossível. Tá? Então, isso aqui é uma forma de mostrar um sistema impossível através do método de escalonamento. Tá bom? Como eu disse, é um método que demanda um tempinho para a gente poder pegar, tá? Mas ele é um método muito eficiente. Bom,
importante depois vocês ficarem atentos que pode acontecer também dos 4 valores ficarem iguais a zero. Podia aqui também no lugar do 38 ser zero. Se no lugar do 38 fosse zero, também a gente vai dizer que o sistema é um sistema indeterminado, neste caso aí. Essa indeterminação ou não do sistema, né, quantas soluções ele possa vir a ter, vocês podem testar calculando o determinante. Ao calcular o determinante, você consegue verificar isso, tá? Da matriz dos coeficientes, dessa matriz aqui dos coeficientes de cada variável, tá? Uma coisa que eu queria deixar claro, que ao escalonar sistemas 3x3, existe uma certa regularidade. A gente sempre zera primeiro aqui, depois você zera esse daqui, e por último zera esse. Mas olha só, trabalhou, tá vendo aqui, ó, linha 2 com linha 1, depois linha 3 com linha 1, e no último momento, linha 3 com linha 2. Então a sequência é mais ou menos sempre essa. Linha 1 com linha 2, linha 1 com linha 3, linha 2 com linha 3. São operações que vão sendo feitas para gerar a matriz escalonada, tá bom? Bom, vou deixar aqui essa atividade, ela está associada a uma análise geométrica do sistema 3x3. A gente tem condições de analisar um sistema 3x3 usando o GeoGebra no formato 3D, porque as equações de um sistema 3x3, na verdade, elas são equações de um plano. Não é mais a equação de uma reta, como a gente viu lá no sistema 2x2. Então, assim, aqui, observa que o sistema vai ser considerado um sistema possível e indeterminado quando você tiver 3 planos coincidentes, um sobre o outro. Esse ano a gente vai estudar ainda a geometria espacial de posição, onde a gente vai ver posição relativa de planos. Quando você tiver 3 planos paralelos que não se cruzam, o sistema vai ser impossível, tá vendo? Lembra lá, ó, no 2x2 eram retas paralelas, né, tá vendo? E aqui quando você tiver planos que se interceptam, que se cruzam, né, sobre uma reta, né, você vai ter, ou sobre um ponto, você vai ter um sistema possível e determinado, tá? Então, qual que é a minha atividade para vocês aí? Tentar resolver esses 3 sistemas aqui, ou usando a regra de Cramer, ou usando o escalonamento. Sugiro usar o escalonamento, mas vocês podem tentar pela regra de Cramer também. E verificar que o sistema ora vai ter, né, infinitas soluções, ora não vai ter, e ora vai ter a solução única. Tá? Vocês vão ver pela regra de Cramer que o determinante aqui vai dar zero. Tá? Todos os determinantes aqui vão zerar. Aqui, o determinante dos coeficientes vai dar zero e os demais não vão dar na hora que você trocar aqui na coluna, né, pelo termo independente. E nesse aqui, nenhum deles, aliás, o determinante da matriz dos coeficientes não vai dar zero e os demais também pode acontecer de um ou outro dar igual a zero, mas vai ter solução porque os demais não vão todos. Se todos zerarem, o sistema vai ser 0, 0, 0, que não é o caso aqui. Então, vai gerar resultado possível para esse sistema aqui, tá bom? Então fica aí a pista, a dica, revejam a videoaula, estou com muita saudade de vocês, um abraço grande, em breve a gente se vê aí, tá bom? Até mais!